Sabe aquela imagem clássica de uma chaleira apitando no fogão? Pois é. Quem diria que algo tão simples foi, na verdade, o pontapé inicial para o mundo que a gente conhece hoje? Vamos mergulhar agora numa história fascinante, a de como a humanidade aprendeu a transformar calor, vapor, em poder puro. Uma jornada que, olha, redefiniu completamente a nossa existência. Tudo começou com essa pergunta. Parece simples, né? Será que dá para usar calor para mover as coisas? Só que a resposta para ela não moveu só máquinas, não. Moveu a própria história. Mudou o jeito como a gente vive, como a gente trabalha, como a gente se conecta, de um jeito que ninguém naquela época podia sequer sonhar. Ok, mas como é que a humanidade respondeu a esse desafio na prática? Bom, a solução foi uma invenção simplesmente genial. Uma máquina que se tornaria o coração pulsante de todo o progresso industrial que viria a seguir. E aqui está ele, o motor térmico, uma verdadeira maravilha da engenharia. A função dele é, ao mesmo tempo, simples e revolucionária. É basicamente pegar a energia que vem do calor, seja da queima de carvão, seja da explosão de gasolina dentro de um cilindro, e transformar tudo isso em movimento, em força útil. E pensa bem, das locomotivas a vapor que rasgaram continentes inteiros, unindo nações, até os motores dos carros que deram a liberdade de ir e vir, e os aviões, no fundo, tudo se resume a esse princípio. É o alicerce, a base sobre a qual a nossa sociedade moderna foi toda construída. Agora, vamos ver como essa ideia não só deu certo, mas explodiu. Ela desencadeou uma era de transformação tão radical, mas tão radical, que literalmente reescreveu as regras do jogo e moldou o mundo em que a gente vive hoje. A nossa história com a energia ela é marcada por dois saltos gigantescos. Primeiro, veio o carvão e o vapor. Foi o que nos deu o poder da produção em massa, sabe? Lotou as fábricas, cortou os países com trilhos de ferro. E aí, depois, veio o petróleo, o famoso ouro negro. Com a gasolina, ele nos deu a liberdade de ir para qualquer lugar, a qualquer hora. E o resultado disso foi uma aceleração econômica que o mundo nunca tinha visto. A produção em massa virou realidade. O transporte rápido conectou mercados, barateou produtos. E as cidades? Elas explodiram, cresceram de um jeito absurdo, atraindo milhões de pessoas em busca de uma vida nova. Foi, sem dúvida, a parte mais brilhante de um grande acordo que a humanidade fez com a energia. Só que, como todo acordo que parece bom demais para ser verdade, né? Sempre tem aquelas letrinhas miúdas no contrato. E a humanidade estava prestes a descobrir, do jeito mais difícil, o preço oculto que a gente teria que pagar por todo esse poder. Aquele mesmo motor que construiu nosso mundo moderno começou a apresentar uma conta. E uma conta ambiental e social assustadoramente alta. O progresso, como a gente veio a descobrir, tinha um lado bem sombrio. Esse número aqui é um soco no estômago. 70%. Ele resume bem a escala do problema que a gente criou. A esmagadora maioria da poluição que ameaça o equilíbrio do nosso planeta vem, olha que ironia, justamente da mesma fonte de energia que nos deu tanto progresso. E o alerta dos cientistas é muito claro, muito direto. Se a gente quiser evitar um colapso do clima, vamos ter que fazer uma escolha difícil. E essa escolha é deixar os combustíveis fósseis lá, enterrados para sempre. É um chamado para ação que mostra o tamanho da urgência da nossa situação. E essa dependência toda criou um sistema muito frágil. A gente construiu nossa prosperidade em cima de uma base que não é estável e que um dia vai acabar. A economia mundial virou refém não só da disponibilidade do petróleo, mas da geopolítica dele. O preço de quase tudo, desde o transporte que a gente usa até a comida na nossa mesa, está amarrado nas altas e baixas do custo do petróleo. E a queima desses combustíveis libera uma cascata de problemas. O dióxido de carbono que a gente joga na atmosfera funciona como um cobertor, prendendo o calor e causando o aquecimento global. Outros poluentes criam a chuva ácida, que destrói florestas, corrói monumentos e ainda tem os desastres como vazamentos de óleo que envenenam os oceanos e a poluição do ar nas cidades, que se tornou uma crise de saúde pública. Então, diante de consequências tão pesadas, a busca por uma nova forma de energia deixou de ser só uma opção, virou questão de sobrevivência. Uma nova revolução energética não é só possível, ela já está acontecendo. O caminho para seguir em frente, apesar de desafiador, está bem claro. E a boa notícia é que a tecnologia para essa mudança a gente já tem. O que precisa agora é de vontade coletiva, de determinação global para colocar essas soluções em prática numa escala que seja do tamanho do problema. E olha só o contraste com a lista de problemas de antes. Aqui estão as ferramentas para a gente construir um futuro mais limpo. Energia solar, eólica, hidrelétrica. São tecnologias que podem, sim, nos libertar dessa dependência dos combustíveis fósseis e nos levar a uma nova era.
E aqui vem talvez a virada de chave mais importante da nossa história energética. A transição para fontes renováveis não é só uma necessidade para o meio ambiente, é uma oportunidade econômica gigantesca. Hoje, em muitos lugares do mundo, as fontes de energia mais limpas são também as mais baratas para se instalar. Então, quando a gente olha para essa jornada toda, desde a primeira maquininha a vapor até as turbinas eólicas gigantes de hoje, uma verdade fica muito clara. A história da energia é a nossa própria história. E o rumo que ela vai tomar? Bom, isso está nas nossas mãos. E, no fim das contas, a reflexão é essa. Cada combustível que a gente queima, cada motor que a gente liga, não é só um ato mecânico, sabe? É uma escolha. E é uma escolha que molda a nossa saúde, a nossa economia e o destino do planeta. A tecnologia nos deu o poder de mover o mundo, mas são as escolhas que a gente faz com esse poder que vão definir que tipo de mundo a gente vai deixar para trás. A pergunta que fica no ar é: que escolha nós vamos fazer?